O Vaticano sempre foi um lugar que ele possui inúmeros segredos, muitos dos quais sabemos muito pouco sobre isso. Mas, deixe-me ficar claro, existem algumas coisas. Você não deve ouvir isso. Faça isso, e eles vão mudar o caminho. Você vê tudo. Existem verdades ocultas aqui. Eles estão enterrados profundamente dentro do Vaticano. É exatamente isso que vamos. Assista ao vídeo de hoje para saber mais. Prenda agora. Coloque o cinto de segurança enquanto mergulhamos no episódio de hoje. Mistério. Mas primeiro, você terá. Você se considera incrivelmente sortudo se quiser. Inscreva-se agora para acessar este vídeo. Este é o fim. O divórcio do rei é o número 33. Henry VIII. A história está cheia de histórias pessoais. Decisões com o poder de mudar o jogo. Este é o curso de toda a Europa. Esta é a história da carta do rei Henrique VIII. O divórcio é uma das coisas mais importantes a considerar. O Vaticano nunca perdeu nenhum documento. Arquivos. Em 1530, a Inglaterra estava nu. É claro que a situação é marcada por uma dinâmica política e religiosa significativa. Não há dúvida de que há turbulência. Depois de muitos anos de casamento, a rainha Caterine não está tendo um herdeiro masculino. O rei Henrique VIII de Aragão tomou a seguinte decisão. O Papa Clemente III deve conceder permissão para. O divórcio é a única opção. A verdadeira motivação não foi. Esta é uma opinião pessoal, mas também é profundamente sustentada. O futuro do tutor é uma preocupação séria. Dinastia. Henrique VIII estava determinado a se casar com Anne Boleyn, a mulher que ele acreditava daria. Ele é um filho. Henrique VIII enviou um oficial. A carta é endereçada ao Papa em Roma e explica claramente a questão. Sua situação e seu pedido sério são claros. Ele tem o direito legal de anular seu casamento. A Igreja Católica naquela época era. O casamento foi sagrado. É inquebrável. O divórcio de um rei foi. Este não é apenas um assunto particular, é transportado. Isso terá grandes consequências políticas. Depois de muitos. Foram meses de espera e negociação. Clement VIII recusou categoricamente esse pedido. A resposta fria levou a um dos maiores. Este texto apresenta os principais pontos de virada na história da civilização ocidental. Cristandade. O rei Henrique VIII decidiu. Corte todos os laços com a Igreja Romana. Ele estabeleceu a Igreja da Inglaterra. Ele é a cabeça suprema. Isso é claro. Os eventos do catolicismo e do protestantismo são claros. É claro que eles estavam oficialmente divididos, criando dois. É claro que há oposição entre fluxos religiosos e abastecimento. Conflitos que duraram séculos. O histórico de Henrique VII. Carta? Por centenas de anos, foi. Eu me vi perdido entre inúmeros documentos. Os arquivos secretos do Vaticano são lugar de grande intriga. Os pesquisadores não fizeram até a década de 1920. Eu descobri o especial por acidente. Carta. Às vezes, apenas uma carta é. Isso é suficiente para reescrever a história do. O mundo está em jogo. Você já escreveu tal. Carta? Número 32, Papa Africano. A maioria de. É claro que os papas do Vaticano foram clérigos europeus, homens brancos do Major. Cidades como Roma e Paris são exemplos perfeitos. No entanto, a história da Igreja Católica está repleta de. Esta é uma verdade menos conhecida. É claro que pelo menos 3 papas são de ascendência africana. Cada um deixa uma marca profunda durante momentos importantes. Momentos nos primeiros dias de cristandade. O primeiro foi São Vitori. Ele foi o 14º Papa da Igreja a reinar. Varia de 189 a 199. Ele fez um importante. A decisão sobre a celebração foi tomada. A Páscoa estabeleceu a regra para o feriado. Deve ser observado em um domingo. As datas variam, como fizeram anteriormente. Este foi o ponto de virada que ajudou a unificar tradições cristãs em todo o mundo.
Em seguida foi Saint Miltiades, que segurava-o. O papado durou de 311 a 314. Ele liderou-o. A Igreja está em um momento muito sensível. Os cristãos tinham acabado de ganhar sua liberdade. Após séculos de espera, é hora de adorar. Isso é perseguição. Sob Miltiades, a Igreja. Ele começou a conduzir a missa em latim. É de origem grega e faz ensinamentos religiosos. Era mais acessível ao povo romano. Isso está estabelecendo a base para o crescimento. Catolicismo ocidental. Finalmente, existe. Sem Galácio eu me tornei papa em 492. Ele ganhou renome por suas reformas da Igreja. Os rituais pedem que a Igreja se dedique. Dá a maior parte de seu riqueza para a caridade e cuidar. Os pobres e atos de bondade são apoiados. Ele também foi firmemente contra a prática contínua do paganismo. As práticas na sociedade romana foram claramente definidas. É imperativo limpar a Igreja e fortalecê-la. Tem a fé inabalável de seus seguidores. O que é? É interessante notar que todos os três. É claro que os papas se originaram do norte da África. Isso já foi um centro cultural. O Império Romano era o local de aprendizado significativo. Nisso, o tempo e a cor da pele não eram barreiras para. Talento e dedicação são essenciais. É seu dever servir a Igreja. Foi essa diversidade. Foi exatamente isso que tornou o cristianismo tão forte. Tem a capacidade de se espalhar nos primeiros dias. As histórias desses papas africanos são inegáveis. Ajude-nos a olhar para a história comum. Isso oferece uma perspectiva mais ampla e também nos lembra outros pontos importantes. É claro que essa pessoa tem fé, sabedoria e compaixão. Não é limitado pela cor da pele ou fundo. O 31º caso é o julgamento de heresia. Cavaleiros Templários. Está claro que não há militar. A história europeia é indiscutivelmente cercada. Existem inúmeras lendas e tragédias. Cavaleiros Templários. A empresa foi fundada no início. Os Cavaleiros Templários estavam no século XII. Protetores de peregrinos viajando para a Terra Santa. Mas dentro de apenas um. No século XX, eles se tornaram um dos mais. É claro que eles têm forças financeiras e militares poderosas. Está na Europa. No entanto, esse poder, riqueza acabará por levar ao seu. Esta é uma queda brutal. No início era o século XIV, e eles estavam com medo. Eles tinham medo do crescimento. A força dos Templários é indiscutível, como demonstrado pelo rei Filipe IV. A França decidiu eliminá-los. Ele citou acusações de heresia e ordenou. A prisão em massa dos membros era inevitável. Eles estabelecem uma série de ativos. Os ensaios são cheios de pesado e, principalmente, as cobranças são fabricadas. Sob o esmagamento. A pressão, a tortura e as ameaças eram muitas. Cavaleiros foram obrigados a confessar crimes. É claro que eles nunca haviam cometido. Em 1312, o rei Filipe está pressionando. O Papa Clement V não teve escolha a não ser fazer quarta. A dissolução dos cavaleiros deve ser declarada. Templário era o nome dos líderes da ordem. Ele foi condenado à morte. Muitos deles queimaram. Eles estão vivos em público enquanto seus nomes. A honra foi arrastada pela lama e eles merecem melhor. Séculos por vir. A história é sempre. Está cheio de surpresas. Fazenda há quase 700 anos. O Vaticano mais tarde revelou um chocante. O documento é chamado de Canon Pergaminum. Nós o encontramos nos arquivos secretos. O registro mostra claramente que o Papa Clement V teve. Os Cavaleiros Templários foram realmente absolvidos de todas as acusações. Não há dúvida de que isso é heresia durante uma sessão fechada. Em outro, é claro que as palavras não foram consideradas. Ela é um herege. No entanto, há tremenda pressão. O rei francês obrigou o Papa a fazer alguma coisa. Condene-os. Hoje, a história de os Cavaleiros Templários não são apenas Esta é uma tragédia de uma ordem militar religiosa. É também um símbolo do conflito feroz. É uma escolha entre poder e política.
O mistério. Os restos dos templários estão aqui e temos dúvidas. Justiça, honra e verdade são os fundamentos de nossa sociedade. História humana continuará sendo assombrada por séculos por vir. É o número 30, o exército exorcista do Vaticano é real. Aqui está um segredo que a maioria das pessoas não sabe. O Vaticano vem construindo um sistema elaborado em segredo. Eles são um exército de padres exorcistas. Eu fiz isso por muitos anos. O Vaticano estabeleceu uma academia. Nossa missão é clara: treinar padres, confrontar o mal e expulsá-lo. É claro que esses são demônios de seres humanos. Todo ano, centenas de padres de Roma atrai visitantes de mais de 50 países. Faça o curso especial chamado Exorcismo. A oração da libertação também é conhecida como oração da libertação. O curso de uma semana é realizado regularmente. Tem sido desde 2005. O objetivo é claro: recrutar e é imperativo treinar mais e mais pessoas que são capazes de lidar com posses. É um fenômeno que o Vaticano está experimentando um rápido crescimento. Este é um fenômeno global. Na Itália hoje, é claro que apenas 500 mil de pessoas a cada ano procurar exorcismos. Você será libertado. Eles acreditam que é sobrenatural. É claro que eles estão sendo atormentados pelas forças. O motivo é claro. O número de exorcismos explodiu assim. É claro que este é o resultado do declínio. A fé na sociedade moderna é essencial. Outros acreditam. É claro que as mídias sociais ajudaram a espalhar o medo. Não há dúvida de que isso também é uma superstição. Alguns especialistas até. Esta é uma crença tradicional. É mais provável que as pessoas se voltem para vacilar. Soluções místicas são a resposta para o vazio. Está dentro. Diante de esta onda crescente o Vaticano não pôde sentar-se em suas posses ociosamente eles decidiram expandir os programas de treinamento estão constantemente recrutando. As fileiras dos jovens sacerdotes devem ser fortalecidos. Seu exército exorcista está pronto para responder. Caixa fechada. Os padres definitivamente não fazem isso no curso. Estude teologia e escrituras. Você também receberá treinamento em psicologia. Pratique rituais de exorcismo e ouça. Este texto apresenta histórias da vida real. Nossa equipe inclui colegas experientes. Você deveria saber disso. O número os padres exorcistas estão em ascensão. Prepare-se para o combate. Humanidade e a escuridão. Mas são estes. É claro que os rituais antigos ainda são realmente necessários. O mundo moderno é o lugar para estar. É uma parte de uma tradição que nunca desaparece. Onde você está indo? A doação de Constantino. Na longa história cristianismo, poucos documentos desencadearam. A doação provocou controvérsia significativa. Constantino. Este foi um texto que apareceu pela primeira vez na Idade Média e já foi. Esta é uma prova indiscutível a autoridade suprema da Igreja Católica é indiscutível. Mas a verdade por trás disso é uma história o cálculo e o engano estenderam. É claro que esse tem sido o caso há séculos. De acordo com a lenda, a doação foi claramente documentada no quarto. Era o século de Imperador Constantino, o Grande. É claro que Grande estava sofrendo de um caso terrível. A hanseníase é a doença. Em seu desespero, eu procurei a ajuda do Papa Silvestre e então algo milagroso aconteceu. O Papa São Constantino foi curado pelo poder da Igreja. Fora o imperador não apenas entregou gratidão. Ele tem poder absoluto. Ele deu o inteiro. O território ocidental do Império Romano é a Igreja. Por muitos séculos, a doação de Constantino foi usada como este é o talismã do Papa. Sua autoridade sobre os reis deve ser fortalecida. Senhores da Europa. Isso é especialmente verdadeiro Este documento se originou definitivamente no século VIII. Essa ferramenta convenceu Pepinho Curto.
Ele exigiu que seu filho entregue o território conquistado. As terras são do Papa. Foi um magistral. Este é um jogo de poder, e a religião é um jogador-chave. Política e entrelaçada. É a mesma moeda. Mas eventualmente a verdade saiu. No século XV, o estudioso italiano Lorenzo Valla usou seu. É essencial ter um forte entendimento da linguística e da análise textual. A doação de é comprovada pela seguinte análise. Constantine era, sem dúvida, uma falsificação. Foi criado no século VIII. Idioma, terminologia e até mesmo. O documento contém detalhes históricos. É claro que isso não poderia existir durante esse período. Tempo de Constantino. Valor expôs de. Os maiores faróis da história foram perpetrados por. É imperativo que toda a Europa reconsidere o poder de a Igreja e seu verdadeiro valor. Os documentos agora são considerados intocáveis. Número 28. Moisés era príncipe. Tudmos. Nas histórias épicas a Bíblia sempre menciona Moisés como ele era um líder lendário que guiou o grupo israelitas através do Mar Vermelho, escapando. A escravidão no Egito é uma realidade, pura e simples. O faraó enfrentou pragas aterrorizantes. Reino. No entanto, por trás dessa lenda está a teoria provocou o debate. Isso levará décadas. Moisés era príncipe Tútmos, filho do faraó Amen. Otip III, uma vez considerado estou determinado a herdar o trono do Egito. O nome Tútmos no antigo egípcio carrega tem um significado muito especial. Isso se refere a divindade significa filho ou príncipe. Essa semelhança levou muitos estudiosos a pergunte a si mesmo, Moisés era da Bíblia? É sem dúvida o mais de registros egípcios. Se isso fosse verdade, a história de um príncipe deixado de lado é o próximo. Do trono, ele foi obrigado a partir. A pátria, sem dúvida, liderará seus seguidores leais. Você pode se tornar mais preciso do que nunca. Os pesquisadores têm certeza de que depois de serem, ele foi decisivamente removido da sucessão real. Tútmos liderou um grupo de crentes além. As fronteiras do Egito se estendem pelo mar até esta terra é Israel. Eles pensam. Estas são as mesmas pessoas sob é claro que a liderança de Moisés ou Tútmos é responsável. É claro quem lançou as primeiras fundações. Judaísmo. É claro que vestígios de antigos rituais e símbolos judeus ainda mostram. É claro que há influências do Egito Antigo. Práticas religiosas claramente indicam um profundo. Esta é uma troca cultural e espiritual como nenhuma outra. Preste atenção a isso. Enquanto ainda existe. Não há provas definitivas para confirmar isso. A teoria abre uma perspectiva completamente nova. Vou fornecer uma perspectiva sobre as conexões entre as grandes civilizações da história. A história de Moisés separando o Mar Vermelho é um exemplo perfeito. O mar não é apenas um milagre, é também esta é a marca de um exílio, um príncipe sem. O país era resoluto, não se renderia. É inevitável que um novo capítulo seja escrito. Isto é para toda a humanidade. É o número 27, o Apocalipse de Gabriel. Descobertas que deixam o inteiro. O mundo religioso está em silêncio. Apocalipse de Gabriel é um deles. É claro que os especialistas identificaram isso como um dos mais. Esta é uma coleção significativa de artefatos religiosos. Os rolos do Mar Morto foram encontrados. Esta pedra. O tablet provocou uma onda de perguntas não respondidas. Perguntas sobre as origens da fé. Esta é a história da humanidade. O Apocalipse. Acredita-se que de Gabriel Stonier apareceu pela primeira vez pelo século I AC. São os primeiros anos da Era Comum. Existe por mais de 2000. Já se passaram anos, enterrado sob a poeira do tempo. A superfície da pedra tem evidências claras de. As linhas esculpidas à mão estão cheias de mistério. Esta é uma profecia. Entre eles está particularmente digno de nota. Esta é uma profecia proeminente e controversa. O Messias,
filho de Joseph, aumentará. Demorou 3 dias. Esse single é tudo o que é necessário. Os estudiosos são perplexos com a frase. Ele reflete a história a morte e ressurreição de Jesus foram. Isso foi esculpido antes mesmo de Jesus nascer. É claro que os detalhes causaram uma preocupação significativa entre os judeus e estudiosos cristãos. O namoro a pedra é precisa. Força os teólogos a enfrentar a realidade. É hora de reconsiderar séculos de estabelecimento. Esta é a doutrina. Este é um sinal extraordinário. É uma estranha coincidência. Esta é uma evidência inegável de que a história do Messias é verdadeira. Existia entre as pessoas muito antes Qual era a hora de Jesus? Ainda hoje, o verdadeiro. Eu preciso saber quem escreveu isso. Linhas é um mistério. Alguns estudiosos. O Apocalipse de Gabriel é a referência aqui. O arcanjo Gabriel é responsável por. Aparece em fontes judaicas tradicionais e outras, anunciando grandes histórias cristãs. Eventos. No entanto, a identidade o verdadeiro autor é o melhor. O objetivo dessas profecias é claro. Tem sido. É o número 26, o corpo do arco-íris de Jesus. A Bíblia contém um peculiar. A aparência de Jesus diante de seus discípulos é um evento definitivo. Os 3 discípulos mais próximos estão cercados por A luz mística é inegável. É sobrenatural. Essa imagem mostra claramente que Theorias Surgerum. Alguns estudiosos. Jesus estava brilhando porque ele havia atingido um estado especial. O corpo do arco-íris é um conceito tibetano. O budismo descreve uma pessoa que tem Consegui a Illuminaco Final. Nisso. O corpo físico pode se transformar. Após a morte, não há dúvida de que eles entrarão em pura luz. No leste, lendas são aqueles que atingem o arco-íris. O corpo pode se fundir com o universo. É hora de deixar o mundo material para trás. Eles foram encontrados sem evidências, exceto suas roupas. Algumas teorias ousadas até afirmam que Jesus. Eu estudei ou tenho uma compreensão profunda disso. É claro que o budismo e outras religiões orientais tiveram uma influência significativa. Tradicos espirituais. Apoiadores point. É claro que existem semelhanças nos ensinamentos sobre compaixão e deixar de lado o material são essenciais. É claro que tanto Jesus quanto o Buda enfatizam o interior. Libertaco. Por causa disso, alguns. É um fato bem estabelecido que, durante séculos, a Igreja Católica tem sido a força motriz por trás. A Igreja deliberadamente escondeu É claro que a possibilidade de Jesus sempre foi ignorada. Eu encontrei a filosofia oriental. O corpo do arco-íris de Jesus não é. Este é simplesmente um símbolo religioso. A ponte é misteriosa. Vincula o leste e civilização ocidental. É um lembrete. Grandes coisas nascem de. A mistura de culturas é evidente. Novo mistério é a oportunidade perfeita para reconsiderar. Acreditamos firmemente que esses valores também são. É familiar. O 25º livro é o livro mágico. Pope Honorius III. Poucos esperariam isso. O Vaticano está cheio de mistérios. Existe um livro que uma vez chocado todo o mundo católico. Este é um livro mágico. Pope é o autor. O próprio Honorius III. Na história, Honorius. Está claro que Terceira liderou a Igreja Católica de 1216 para 1.227. Ele era famoso como um exemplar. Pope foi completamente dedicado à sua fé. O nome dele é claro que ficou ligado a um dos mais. Estes são infames grimóios ou manuais de magia. A prática leva à perfeição, deixando muitas pessoas. Estou surpreso e suspeito. Este livro é conhecido como o Grimeiro do Papa Honorius. Sua singularidade está não apenas em seu. Esse conteúdo é repleto de rituais, feitiços e muito mais. Siga estas instruções para convocar ambos os anjos. Também inclui demônios e a identidade de seu. Este autor não é real.
Durante séculos, rumores. Pope Honorius III escreve como. Este é um manual secreto reservado para padres. Estou pronto para me aventurar no místico. Este é o reino. No entanto, a verdade não é isso. É simples. A primeira edição do livro está aqui. Não apareceu até 1629, mais de 400 anos depois. Foi anos após a morte do imperador Honorius III. Muitos. Os pesquisadores têm certeza de que não é mais nada. Esta é uma falsificação. Foi criado para explorar o sistema. A fé dos padres e crentes é inabalável. Nisso, a sociedade europeia estava inegavelmente arraigada em tradições profundas. É claro que eles são supersticiosos e obcecados com magia. Rotule um livro de feitiços com o Papa. O nome deve fazer parecer mais. É legítimo e poderoso. Existem muitos. Apesar da controvérsia, o Grimório circunda suas origens. O Papa Inocente continua a provocar problemas. Suspeita e medo são as emoções dominantes. Acredita-se por alguns. É indiscutivelmente um legado secreto. O Vaticano está mantendo isso oculto. Outros. Não é nada mais do que um inteligente. Esta é uma farsa destinada a explorar pessoas medievais. Isso é pura superstição. Uma coisa é certa. Este livro forjou uma conexão complexa entre. A Igreja é muito mágica. A própria Igreja uma vez se envolveu nessas práticas. Isso é inequivocamente inaceitável. É o número 24. O Tribunal Secreto do Vaticano é real. O Apostólico. A penitenciária no Vaticano é uma instituição própria. Esta instituição é única e incomparável. Estou bem ciente disso. Este é o Tribunal Secreto de. A Igreja Católica é um lugar onde apenas os pecados mais graves são julgados. O Papa é o único com essa autoridade. Concessao de absolvicao. Nossa empresa foi fundada mais do que 8 séculos atrás, o Apostólico. A penitenciária existiu quase inteiramente. É separado do resto do mundo. Isso é. O papel da Igreja é lidar com crimes. Considere o seguinte como absolutamente imperdoável. É claro que a Eucaristia foi profanada e foi revelada. Trata-se de segredos de confissão ou assuntos sexuais graves. As ofensas cometidas pelos membros do clero são inaceitáveis e devem ser abordadas. Isso se estende além do alcance dos tribunais da Igreja comum. Para. É indiscutível que este trabalho seja o resultado dos esforços dos apóstolos. A penitenciária foi mantida completamente em segredo. Todos os registros estão trancados com segurança. Os arquivos do Vaticano. Isso é apenas recentemente. Anos têm uma pequena parte disso. As informações começaram a ser reveladas. É uma informação pública. Está claro que este tribunal. Ele lida com apenas um pequeno número de casos cada. Cada um contém. São histórias de partir o coração e complexas. Isto. O apostólico afirma claramente que a penitenciária é inquestionavelmente um dos tribunais mais antigos. Está no Vaticano. Um lugar onde os maiores pecados estão escondidos, esperando. Eles serão trazidos para o dia. A luz é o problema. Quanto lo. Gervai. Segredos permanecem trancados. Oh will. Tudo será revelado um dia. Este é o mundo. As rotas de fuga do número 23 são as seguintes. São os nazistas. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a Europa foi jogada no caos com. Os criminosos nazistas de guerra estão enfrentando inúmeros julgamentos. É a acusação. No entanto, até 90% de. É um fato que o ex-nazista conseguiu escapar. Europa, e a maioria deles o fez por. Estou fazendo uma passagem secreta pela Itália. A rede é conhecida como linhas de rato. O que é? É nada menos que surpreendente que essa fuga. A operação foi auxiliada por informações secretas. É claro que os grupos também estavam envolvidos. O clero católico tem muito poder. O mais. O bispo Heloíse foi sem dúvida uma figura proeminente entre eles. O Dal é uma figura altamente controversa. Os comentários do bispo Dal foram inequívocos.
Ele expressou simpatia pelos nazistas, mas isso não é tudo. Sua autoridade e posição na igreja são inegáveis. Vou ajudar milhares de ex-nazistas a escapar da captura. Justiça. Com suas extensas conexões. O Dow forneceu documentos forjados em Roma. Eu criei novas identidades para notórios. Estes são criminosos de guerra. Depois de deixar a Alemanha. É claro que muitos desses homens encontraram refúgio em mosteiros em toda a Itália são os locais onde eles foram protegidos até que fosse seguro. Atravessar o Atlântico. As linhas de rato. Os recursos da rede vão além do que você esperaria. Também levou. É claro que o apoio a Cruz Vermelha Internacional está usando um refugiado. Documentos de viagem são necessários para criminosos de guerra. Deixe a Europa sem ser detectado. Ainda hoje, Ratlines continua sendo um dos. Este é o capítulo mais sombrio da era do pós-guerra. Isso levanta questões sérias. Responsabilidade, moralidade e silêncio. Isso durou décadas. É o número 22, o Código da Bíblia. A Bíblia sempre inspirou inúmeras pessoas a acreditar. Milagres e mistérios. Está claro que no final. Um livro no século XX desencadeou uma nova onda. É claro que este é um tópico controverso. O Código da Bíblia, escrito pelo autor Michael Drosnin. Neste livro, eles alegaram ter encontrado códigos proféticos. O texto está escondido no fundo das páginas do livro. Bíblia. Ele tinha certeza de que esses códigos poderiam prever o futuro da humanidade, é claro. Seu método. Confiava em algo chamado. Esta é uma sequência de letras equidistantes, ou ELS. É curto. A teoria é direta. Você selecione uma letra no texto e pule-a. Um número específico de caracteres deve ser usado para formar Esta é uma nova palavra ou frase. Usando isso, Zen afirmou com confiança que possuía a técnica necessária. Descobriu uma série de previsões sobre sujeito. É claro que grandes eventos mundiais como o assassinato do presidente John F. Kennedy, os ataques do 11 de setembro, Segunda Guerra Mundial e até a criação de O bombo atomico. Muitos leitores eram. Essas imagens aparentes precisas são perturbadoras. As previsões e a ideia de uma Bíblia estão no centro deste texto. O código se espalhou rapidamente e extensivamente em todo o mundo. A Bíblia está escondendo algo. Esta é uma mensagem sobrenatural sobre o futuro. No entanto, o científico e matemático. As comunidades não acreditam nisso. Os pesquisadores provaram que o ELS. Este método é aplicável a qualquer texto longo. Não é apenas a Bíblia. As pessoas administram O experimento foi repetido em Moby Dick. Os romances modernos estão cheios de descobertas. A morte de Martin foi prevista. Luther King para desastres naturais. Essas mensagens são simplesmente comprovadas. É claro que essas coincidências foram criadas reorganizando. Cartas. O código da Bíblia permanece. É um dos mistérios mais fascinantes de todos os tempos. Esta é a era moderna. A Bíblia é clara. O código secreto de Deus está exposto. Os humanos de jogo, sem dúvida, brincam com palavras. É possível que todos vão encontrar seu próprio caminho. Esta é a resposta. O mito de Cristo é o número 21. Uma teoria ousada surgiu que a pergunta deixou muitas pessoas com um claro senso de confusão. Estou intrigado. Está claro que Jesus nunca. Eu quero saber se existia. De acordo com isso, teoria, Jesus Cristo não era. Ele é uma figura histórica, mas é apenas um produto. É da imaginação, como as lendas que foram escritas. Isso remonta aos séculos. Os apoiadores mais proeminentes desta ideia são Arl Doherty é um autor canadense. Ele é um historiador. Dúvidas de Doherty em Abo. É claro que há uma reivindicação sobre a existência de Jesus, mas também uma afirmação de que Jesus não desempenhou quase nenhum papel no. Este é o verdadeiro nascimento do cristianismo. No dele. Veja as histórias da vida de Jesus.
Sacrifício é familiar. Padrões mitológicos são evidentes. É claro que apareceu em muitas culturas antigas. Isso provocou um dos debates mais significativos. É claro que esse é o caso entre os estudiosos. Os evangelhos estão no. Os registros históricos da Bíblia são definitivos. Obras simbólicas da literatura são o foco aqui. Os estudiosos afirmam definitivamente que os evangelhos são como. Esta é uma biografia antiga que descreve a vida. Esta é uma pessoa real com eventos que podem ser. É verificado. No entanto, mais e mais vozes. Estamos desafiando essa ideia. Eles apontam. É claro que isso detalha a vida de Jesus. Seu nascimento não foi nada menos que um milagre, nascido de uma mãe virgem. Seus milagres sobrenaturais são inegáveis. Ele morreu uma morte dolorosa na cruz. É claro que todos esses motivos são comumente associados à ressurreição. É claro que isso é encontrado nos mitos de muitas civilizações. É claro que o Egito e a Grécia são exemplos principais. Se Jesus era esta é uma figura histórica real. Não há desculpa para não haver. Ele estava documentando sua vida da mesma época. É claro que a maior parte do que sabemos vem de mais tarde. Escritores que moravam centenas de anos atrás. Este é um acompanhamento dos eventos reais. Isso só adiciona. É claro que há dúvidas sobre a autenticidade de. A Bíblia registra o seguinte. Alguns até. Sei que, no fundo do segredo, há algo que você pode acreditar. Ainda existem cofres no Vaticano. Esses documentos nunca foram feitos. Públicos que podem derrubar o. Esta é a história completa de Jesus Cristo. Dizem que isso. O Vaticano deve divulgar se possui evidências. É claro que Jesus era simplesmente um personagem. Os humanos o inventaram. Foi criado para trazer. Uma comunidade precisa de esperança, ordem e poder. Isso aconteceu durante um tempo de caos. No entanto, é claro que nenhum documento nunca veio à tona. É leve. Este mesmo mistério só faz. A história de Jesus é infinita. Este é um assunto para debate. Então, o que você? Pense nisso. Compartilhe sua opinião. Veja os comentários abaixo. É o número 20, o Scythians. Quando se trata do. A história da civilização ocidental está repleta de encontros sexuais enigmáticos. A religião é um tópico sobre o qual poucas pessoas sabem muito. Setians são um ramo único do gnóstico. O movimento existia antes do. Este é os primeiros dias do cristianismo. Os setianos. Está claro que Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, não eram apenas uma figura em. A Bíblia é a personificação do Divino carrega consigo Este tesouro secreto do conhecimento é destinado a. Você está prestes a desbloquear os maiores mistérios de todos os tempos. O universo e a humanidade são um. Ficou claro o que definiu o. Os setianos foram distinguidos por sua doutrina. A adesão desta seita era inconfundível. Este texto apresenta uma visão abrangente dos profundos pontos de vista do pensamento grego antigo. Filosofia, especialmente as ideias de Platão e Parmênides em sua fé. O universo foi criado por um. O Deus invisível é um ser transcendente. É indiscutivelmente bom e existe muito além do. Os limites da compreensão humana comum são claros. No entanto, ao lado deste Deus, surgiu uma nova força. A divindade malévola se chama Ialdabot. Eu criei o mundo material. O objetivo de aprisionar almas humanas é claro. A carne os impede de fazer isso. É imperativo alcançar a verdadeira liberdade. De acordo com a crença em Setian, é o único caminho para. Liberate de Soul foi a chave para superar o desafio. Os laços do mundo material são inegáveis. Eles viram. O ato de comer a fruta proibida é. O jardim do Éden não é um pecado. O primeiro passo na jornada da humanidade é claro. Desafio contra o poder opressivo de. A divindade do mal persegue corajosamente. A verdade está além das regras rígidas. Este mundo impõe isso. No entanto, como Cristianismo floresceu gradualmente. Tornou-se a fé dominante em toda a Europa.
Grupos gnósticos como os setianos eram. Eles foram marcados como hereges. Eles eram duramente. Seus ensinamentos foram perseguidos e destruídos. Eles desapareceram gradualmente do curso. Isso é história. A história dos setianos é clara. Isso serve claramente como uma reminagem. Derlasdu. Sabe-se que o início da civilização humana é. Sempre houve aqueles que ousaram. Questionar a natureza de Deus é essencial. A busca do significado da vida. A liberdade espiritual é o objetivo. Está claro que o número 19 é sobre mulheres como sacerdotes. Há um mistério que deixou muitas pessoas se perguntando: tem mulheres? Diga-me se você já serviu como sacerdote. A resposta para esta questão mudará fundamentalmente tudo. Nossa perspectiva sobre os papéis das mulheres é clara. A igreja primitiva é onde aconteceu. A Priscila. As catacumbas foram construídas no século II DC. Ele se estende por quilômetros abaixo do. A cidade de Roma mantém parte desse segredo. Esses corredores de pedra fria estão cheios de. As paredes são revestidas com afrescos vibrantes. Entre. O mais impressionante é sem dúvida o conhecido. É o cúbico da mulher velada. A imagem mostra uma mulher envolta em uma capa, com os braços estendidos. Ele está estendido em um gesto ritual. É claro que suas roupas são notáveis. É claramente uma reminiscência das vestimentas usadas pelos padres. A celebração da missa é o tempo óbvio para fazer isso. Mas é claro que existe mais evidências. Não. Capela grega, outra câmara dentro do. É claro que este é o mesmo complexo de catacom. Esta pintura mostra um grupo de mulheres. Eles estão sentados em torno de uma mesa, envolvidos em um. É claro que isso é uma questão de direitos religiosos. Esta imagem provocou. Não há dúvida sobre isso. Tem havido intenso debate entre os arqueólogos. Os historiadores são os que mais sabem sobre isso. Mulheres nos primeiros dias. É claro que o cristianismo realmente serve como um caminho espiritual. Líderes e oficiais são responsáveis pelas cerimônias sagradas. Os homens fizeram exatamente isso. Alguns pesquisadores e os estudiosos da história religiosa têm certeza disso. Essas imagens são inegavelmente atraentes. Há evidências inegáveis de que as sacerdotes femininas já existiram. Existia na primeira comunidade cristã. As comunidades são essenciais. Esses afrescos não são apenas. Isso é arte. Eles refletem uma forma de. A vida religiosa era, sem dúvida, muito mais diversificada. É claro que é mais inclusivo do que esperávamos. No entanto, essa interpretação enfrenta. O Vaticano se opõe a isso veementemente. Representantes da Igreja insistem que as imagens não são mais nem menos que símbolos ou produtos. A imaginação do artista é a única coisa que importa. Isso serve como prova histórica das mulheres. Eles estão servindo como padres. O Vaticano. É claro que a tradição a Igreja foi construída sobre o exemplo dado por Jesus. Enfatizou que nunca. Eu sou uma sacerdote oficial no. Esta é a história do cristianismo. A história religiosa da Igreja primitiva é clara. É claro que isso é mais aberto e variado do que antes. Eu acredito que esses são os traços. É claro que essas são meras ilusões do passado. É possível que há outras histórias sobre as mulheres nesta coleção. Liderança espiritual posiciona que eles ainda estão escondidos nas sombras. A letra de Maria, rainha de Escócias. Os documentos secretos são mantidos entre os outros. Os arquivos do Vaticano contêm informações que comprovam. Esta carta carrega uma mensagem inteira. Este foi um capítulo trágico da história europeia. A carta foi escrita em francês por Maria Stuart, rainha dos escoceses, endereçada a. O Papa estará lá em 23 de novembro. 1.586. Quando ela escreveu essas linhas finais, Maria não estava apenas suplicando por si. Ela estava gravando, mas isso não importava. O que importava foi que ela foi salva. É rainha. A carta foi escrita em
Ele era o pai de Castle, onde Maria estava. Ele ficou em cativeiro por quase 20 anos. Está claro, exílio. Sua vida tinha sido implacável. Estou determinado a subir o trono. É indiscutivelmente muito jovem ser derrubado. Ela foi forçada a fugir de sua terra natal. A rainha foi presa por seu próprio primo. Elizabeth I, da Inglaterra, temia. Maria é uma ameaça para sua coroa. Não. A carta de Mary era direta. Ela implorou ao Papa. Ela deve ser perdoada por seus erros. É imperativo que a proteção final seja concedida. Líder supremo da Igreja Católica. Ela contou os anos em que passou. Correntes, traições e... Trata-se de solidão suportada por alguém que teve. Ela era uma rainha. Maria procurou não apenas. Ela se perdoou, mas também emitiu um aviso. O Papa é o mestre de intrigas e perigo. Foi colocado por certos cardeais no tribunal. Ela alegou que o julgamento condenando. Ele era ilegal e injusto, e sabia disso. O Papa se manifestará em sua defesa. No entanto, apesar de seus melhores esforços, o trabalho de Mary não teve sucesso. O Papa nunca respondeu. É sua última esperança. Ela desapareceu quando foi condenada à morte. Ele foi acusado de planejar um assassinato. A rainha da Inglaterra. Hoje, essa carta é preservado cuidadosamente Os arquivos do Vaticano são evidências irrefutáveis de esta era turbulenta na história é um símbolo de. É claro que tanto a resiliência quanto o desespero de rainha está enfrentando seus momentos finais. Vida. O número 17 é o Michelangelo. Este é um caso de extorsão. O Vaticano às vezes é. Este é um lugar onde as histórias de fé estão vivas e bem. Também é importante considerar casos que entrelaçam o mundo. Os maiores nomes da história da arte. Em 2015, o Vaticano foi confrontado com uma situação que exigia atenção imediata. Esta é uma carta de extorsão exigindo resgate. Existem 2 documentos inestimáveis. Eles estão diretamente relacionados. É claro que isso está conectado ao gênio da Renascença. Michelangelo. Os culpados anônimos devem ser identificados. A demanda era por uma soma específica. 100 mil euros. Todo mundo ficou chocado com Está claro que esses 2 documentos tinham. Foi roubado em 1997. No entanto, o roubo estava em andamento por quase 2 décadas. Foi mantido totalmente secreto. É apenas sobre. Receber a carta de extorsão foi definitivo. O Vaticano reconheceu oficialmente o seguinte: isso é uma preocupação pública. Então, o que era? Eu preciso desses documentos. Era um manuscrito. Esta é uma carta do próprio Michelangelo. Existem cartas sobreviventes dele. Estes são extremamente raros e são considerados. Estes são tesouros inestimáveis. O segundo. Este documento contém apenas conteúdo. A assinatura de Michelangelo ainda está. É mais do que suficiente para fazer colecionadores de arte. Os historiadores de todo o mundo estavam determinados a adquiri-lo. Diante da demanda de recomprar estes, o Vaticano se recusou categoricamente a considerar relíquias. Negociar com os extorsionistas. Eles deixaram claro que nunca cederiam. Esta é uma forma de pressão criminal, não importa o que. Os documentos valem uma quantia significativa. O mais impressionante é isso Já se passaram quase 20 anos desde o roubo, e o Vaticano deliberadamente escondeu tudo. Está sujeito a escrutínio público. Até hoje, os 2. Esses documentos contêm informações altamente valiosas. O nome de Michelangelo nunca foi. Recuperamos as identidades dos envolvidos. A extorsão não é resolvida. Mistério. Se você sabe onde aqueles, entre em contato com os documentos. O Vaticano é a escolha óbvia para uma recompensa. Número 16. A conspiração por trás da crucificação é clara. Jesus. Por 2 milênios, a história de a crucificação e ressurreição de Jesus tem sido a pedra angular da fé cristã. No entanto, há muito tempo rumores de
O Vaticano detém um segredo que é bem guardado. Estes são os arquivos que abalarão a mesma base. Os fundamentos da religião ocidental são claros. Isso é história. De acordo com um altamente. Esta é uma teoria controversa sobre a crucificação. Jesus era na realidade meticulosamente. Esta é uma conspiração orquestrada. Acredita-se. Existe um documento secreto. O Vaticano está escondendo algo. Ele registra a verdade. Jesus não fez. Ele morreu na cruz. Em vez disso, ele foi salvo através de uma operação clandestina. O acordo com o governador romano é confirmado. Pôntius Pilatos, o homem responsável. Isso é para ordenar a execução. A história. É claro que, enquanto Jesus estava na cruz, me ofereceram uma esponja embebida em vinagre. É hora de beber. É assim que é. A esponja era definitivamente parte de uma conspiração. Está atado a um poderoso sedativo. Ele foi enviado para um coma profundo e morto. Jesus foi removido da cruz. É claro que o paciente está em estado de morte clínica. Seus discípulos o reviveram secretamente. Esta versão é um milagre de ressurreição 3 dias depois não foi nada. Seu despertar foi profundo. O paciente está em um estado de inconsciência. Essa teoria, se for verdade, sem dúvida se tornará o melhor. Este é um segredo que o cristianismo mantém há muito tempo. A ideia de que Jesus não morreu na cruz é falsa. Esse vai transformar o próprio. Esta é a base da doutrina, pura e simples. Isso levanta inúmeras novas questões sobre o. É imperativo entender os verdadeiros papéis das figuras históricas. O verdadeiro propósito por trás de toda a Bíblia é claro. Esta é uma narrativa. Até hoje, tudo isso. É claro que isso é apenas um boato e especulação. Não há nenhum documento verificado dizendo. Esta história é sobre a crucificação. A conspiração suporta como sujeito. É hora de um debate. Um que continua a despertar o. É claro que muitas pessoas são curiosas e imaginativas. O 15º evento da lista é o teste de Galileu. Lá, houve momentos na história da humanidade quando uma única nova ideia pode custar ao seu criador. Tudo está incluído. Esta é a história de Galileu. Galileu, o renomado astrônomo italiano. Ele é um filósofo. Em 12 de abril de 1633, Galileu foi trazido antes do Inquisição em Roma. Ele foi acusado de. Ele defendeu publicamente o helioentismo. A teoria de que a Terra não é o centro é clara. Ele gira em torno do universo, não o contrário. Está tudo ao redor do Sol. Em um momento em que a Igreja Católica insistiu que a Terra. Essa ideia era perigosa. Era uma ameaça minar o. É indiscutível que essa seja a fé e a autoridade de toda a Europa. Galileu ficou diante de um painel de juízes severos. Ele foi obrigado a defender a teoria que tinha. Ele dedicou sua vida a estudar. A Igreja pressionou eles. É esmagador. Ele foi considerado culpado de. Ele fez uma escolha consciente, viver suas crenças, mesmo que isso significasse perder sua liberdade. Em vez de ser condenado à morte, Galileu foi condenado à prisão domiciliar. Ele passou o resto de sua vida fazendo exatamente o que queria. É os últimos anos em solidão. A maioria das pessoas não sabe. É claro que isso se reflete nos registros oficiais. Os ensaios históricos foram mantidos em segredo por um bom motivo. Está nos arquivos do Vaticano, onde permanece por séculos. É claro que os documentos são mais do que meros registros legais. São evidências inegáveis de uma época em que ciência e religião estão em desacordo. Esta é uma grande divisão. Não foi. Está claro que até 1992, que o Vaticano reconheceu formalmente. Foi um erro condenar Galileu. A decisão tardia foi claramente um pedido de desculpas. Ele era um grande cientista. Ele dedicou sua vida ao seu trabalho. A vida é a busca da verdade, não importa o que. Sua própria liberdade tinha um preço. É o número 14. O martelo de prata do Vaticano. Quando se trata de. Isto é para o mais secreto e enigmático.
Os rituais tiveram um papel significativo na história da Igreja Católica. Igreja, poucas coisas são tão intrigantes quanto. A história do martelo de prata do Vaticano é a seguinte. Enquanto grande parte do mundo acredita que esta é a confirmação da morte de uma pessoa, a nota de um médico é tudo o que é necessário. A passagem de um papa é um momento de presença inegável. Este é um evento importante. Vem com seu próprio único e bastante. Este é um conjunto misterioso de rituais. De acordo com... É uma tradição antiga que quando um papa morre, a pessoa que segura o título da câmara Lingo é responsável por confirmar o seguinte. A morte de Pope é confirmada. O papa deve garantir que a câmara está definitivamente morta. Lingo usa um pequeno martelo de prata. Toque na testa do papa 3 vezes. Se não houver resposta, a morte de Pope é oficialmente confirmada. Após esse ato solene, o pescador. O anel é completamente destruído e esmagado. Use o mesmo martelo de prata. Este é o fim do velho papado. É claro que uma nova era é iminente. A igreja é o lugar. Tem havido muito debate sobre. O ritual de tocar a prata é essencial. O martelo na testa do Papa ainda é o caminho a percorrer. O Vaticano continua a praticar hoje. É imperativo que esses procedimentos permaneçam estritamente confidenciais. Está claro que as portas estão fechadas. Inúmeras fontes indicam que as palavras do Papa são as únicas que são importantes hoje em dia. O nome e a destruição do anel estão conectados. Permaneça enquanto o martelo de prata estiver no lugar. É preservado como um símbolo da tradição. Se preciso de informações sobre o seguinte. Eu preciso saber exatamente onde está a prata do Vaticano. Martelo, compartilhe-o. Deixe seus comentários abaixo do vídeo. É o número 13. Os esqueletos de joias da igreja estão em exibição. Em 1978, em um subúrbio tranquilo de Roma, um grupo de trabalhadores está cavando o solo. As videiras foram descobertas acidentalmente. Esta é uma antiga passagem subterrânea. Como eles, eu segui o corredor escuro, onde vi uma cena. Foi arrepiante e avassalador. Eles viram isso com seus próprios olhos. Eles encontraram linha e linha. Há uma fileira de ossos humanos empilhados. Não há dúvida, o fim está à vista. Por algumas estimativas, o número de esqueletos é o seguinte. Muitos como 750 mil. Esses restos antes pertenciam a... Os primeiros crentes cristãos eram pessoas que... Ele morreu durante perseguições e pragas. É claro que a pobreza é o problema aqui. Depois de ser descoberto, o destino deles deu uma volta mais uma vez. Era impossível para alguém ter previsto isso. É claro que isso ocorreu nos séculos XVI e XVII. A Reforma varreu a Europa. A Igreja Católica foi mergulhada em Esta é uma crise profunda. Muitas pessoas deixaram A Igreja desafiou ousadamente a autoridade do Vaticano. Em resposta, a Igreja tomou a seguinte decisão. Use esses restos anônimos, reacendendo a fé e a admiração entre as pessoas. É fiel. Os monges começaram a escavar. Esqueletos desenterrados das catacumbas romanas provam além da sombra de uma dúvida de que ele os declarou as relíquias sem hesitar. Esta é uma homenagem aos mártires antigos. Uma vez selecionado, cada o esqueleto foi meticulosamente limpo. Foi remontado e desorganizado. Temos ouro, prata, pedras preciosas e muito mais. Sedas preciosas. Muitos esqueletos eram uniformes. As coroas foram montadas e algumas foram mantidas. Septers ou equipes. Quando estes se arrastaram, esqueletos foram exibidos em... As igrejas viram multidões se reunirem para vê-las. A presença deles é nada menos que um milagre. Para muitos, a chance de contemplar As brilhantes relíquias sagradas são deles. Não há dúvida de que os olhos forneceram prova tangível da proximidade. É entre humanidade e céu. Não é esse o caso. Todo mundo estava convencido, especialmente grupos protestantes que viram o todo.
É claro que isso nada mais é do que uma tela. A igreja está desesperada para aumentar sua riqueza. Deve manter seu poder. Isso é um santo. O movimento de coleta de relíquias se espalhou rapidamente por todo o país. Europa. Famílias nobres, guildas comerciais. Cidades pequenas procuraram fazer a mesma coisa. Adquirir um esqueleto certificado pela autoridade relevante. O Vaticano é um santo. Não era incomum. É imperativo exibir essas relíquias com orgulho. As igrejas são parte integrante da nossa comunidade. É claro que havia grupos inteiros. Estes foram transportados por monges. Esqueletos alinham as estradas de Roma para a Alemanha. Os corpos sagrados estão presentes em todos os lugares. O site se tornou o epicentro de um grande evento. Este evento aumenta inquestionavelmente o prestígio do Vaticano. Com a ascensão do Iluminismo foi o momento em que as pessoas começaram a questionar tudo. É imperativo que a autenticidade dessas relíquias seja verificada. Um exemplo é a Áustria sob imperador Joseph II ordenou que não documentado. É imperativo que os restos sejam destruídos ou reenterrados. Muitas igrejas ainda fazem isso hoje. Alemanha, Áustria e Suíça ainda. Preserve esses esqueletos de joias, conforme instruído. Isso faz parte da história deles. Você viu um desses esqueletos? Compartilhe seus pensamentos Os comentários estão abaixo. O 12º item é o conjunto de 30 peças. É prata de Judas. Quando se trata de a traição é a mais assustadora de todas as imagens. Escariô de Judas aceitou 30 pedaços de prata foram usados para trair Jesus. As pessoas se perguntam sobre isso há gerações. Preciso saber quanto essas 30 moedas valiam. Eu preciso saber o que acabou se tornando com eles. Qual é o problema? É claro que este é um detalhe menor. A Bíblia revela inquestionavelmente mais camadas de. Não procure mais, esse mistério é profundo. Existem camadas que. Ele se estende até os dias atuais. Nos tempos antigos, 30 pedaços de prata. Não foi uma grande fortuna. Estudiosos. Definitivamente, eram 30 shekels. O pneu é um tipo de moeda de prata. É usado em todo o Oriente Médio. Cada shekel pesava exatamente 14 gramas. Isso é de prata pura. Se convertido para hoje, o valor da soma que Judas recebeu é claro. Isso mal supera $300. É insondável que ele fez uma marca indelével. Esta é a história da fé. Depois que Jesus Judas foi preso e rapidamente percebeu-o. Seu erro foi enorme. Ele tentou devolver a prata ao restos. Foi categoricamente rejeitado. As moedas foram usadas mais tarde. Compre o pedaço de terra conhecido como o campo de sangue é um cemitério para. Eles são estranhos sem parentes. Com o passar do tempo, o destino dos 30 pedaços de prata é claro. Tornou-se objeto de inúmeras lendas. Durante a Idade Média, as moedas foram consideradas. É claro que Judas começou a surgir no santo. Existem coleções de relíquias em toda a Europa. Estou convencido de que essas são as moedas originais. Este item foi passado pelas mãos dos reis. Está claro que ainda está escondido em algum lugar O tesouro do Vaticano é vasto. É claro que certas lendas estão associadas a indivíduos que possuem A moeda de Judas será, sem dúvida, atormentada por má sorte. É um fato simples. Você tem sorte ou amaldiçoado pela própria marca de. Esta é uma traição. Você deve decidir se deseja possuir tal. É uma moeda. É claro que o número 11 é o tesouro judaico. O porão do Vaticano é onde está. Esses tesouros enriquecem inegavelmente suas vidas. Eles os possuem, mas também estão entrelaçados com o destino das civilizações que abrange milhares, é claro. Já se passaram anos. Entre eles, o lendário Manora é sem dúvida a mais famosa. Este é o artefato religioso mais significativo já roubado. E hoje, muitos acreditam que está escondido.
Os cofres secretos embaixo dão a resposta. O Vaticano. A história começa no. Era o ano 70 DC. Jerusalém queimou. As botas das legiões romanas lideradas por General Titus. Depois de invadir mais. Este é o templo sagrado do povo judeu. Soldados romanos apreenderam tudo de. O valor inclui a maura de ouro sólida. É o símbolo mais sagrado do judaísmo. Até. A imagem dos soldados romanos agora está clara. A manora está claramente inscrita. O arco de Titus apresenta detalhes impressionantes. Roma. Após a vitória deles, os romanos. A mansão foi desfilada pela multidão. As ruas vão armazená-lo em seus. Os arquivos imperiais. A partir desse momento, o destino da mansão foi definido. Este é um grande mistério. É claro que algumas teorias sugerem isso. Estava escondido no fundo do subsolo quando Roma estava no poder. As tribos do norte invadiram. Outros. Foi enterrado ao lado do. O rei visigota Alaric recuou. Isso é da cidade. Outros afirmam. Eles foram levados para Cartago e capturados por. Os bizantinos foram finalmente vencidos. Em meio ao caos da história, ele ficou forte. Isso é. A manora nunca saiu. Roma. Muitos estudiosos e arqueologia. É claro que isso é mantido em algum lugar por entusiastas. As câmaras secretas do Vaticano são o lugar para ir. Alguns. Eles até insistem que vislumbram o manora e os outros tesouros do templo estão lá para a tomada. A igreja manteve seus segredos bem, protegendo-os de perto. Existem quartos. O Vaticano nunca. Esses rumores são confirmados ou negados. Qual é o problema? É um fato indiscutível que a manora permanece. Esta é uma pergunta que ninguém pode responder. Não há dúvida. O Vaticano está segurando um de. As relíquias mais sagradas dos judeus são. Não é uma lenda, é real. Isso remonta a gerações. É claro que o número 10 é o mais importante. O plano de rua do sangue de Jesus. A história do roubo do sangue sagrado é a seguinte. A França é um excelente exemplo disso. Este é um conto histórico humorístico. É tenso e cheio de surpresas. O incidente ocorreu em uma pequena cidade. É no norte da França. Um grupo de ladrões. Ele invadiu uma igreja antiga à noite. Sua intenção é clara: roubar ouro, prata ou. Existem outras antiguidades valiosas. Quando eles viram, a caixa de ouro é elaboradamente decorada. Eles são exibidos com destaque no altar. Eles definitivamente bateram na cabeça. Jackpot. Os ladrões pegaram a caixa. Era sem dúvida tesouro real. Era. Eles só perceberam quando chegaram em casa. Ficou claro que o conteúdo da caixa não era ouro. Era prata ou joias, como o pequeno frasco indicou claramente. É imperativo que o sangue de Jesus esteja contido. A descoberta deixou os ladrões aterrorizados. Eles não estavam apenas preocupados com o. A lei também é abalada pela ideia de. Muitos acreditam que isso está segurando algo sagrado. Eu não sei o que fazer com o. Os ladrões entraram em contato com Arthur. Brand é um renomado investigador de roubo de arte. Está na Europa. Eles fizeram um pedido. Leve a caixa de volta imediatamente. Ele não fez mais perguntas. Não. O Précy. Relique foi devolvida no final. É sagrado. O caso foi fechado com. É claro que aqueles que o devolveram ficaram aliviados. E aqueles que o receberam. Mas também. Isso deixou todo mundo pensando. Às vezes o maior tesouro não é material. É sobre valor, fé e coisas. Isso vai muito além do que as pessoas podem imaginar. Medir. O nono segredo é o dos livros. É sobre Moisés. Entre religiosos antigos. Mistérios são as coisas mais convincentes por aí. O sexto provocou muita curiosidade e debate. O sétimo livro de Moisés é o próximo. Esses textos. É claro que eles foram banidos. O Vaticano está mantendo isso oculto por um motivo. Os poderes que eles acreditam que conteram. Esses poderes vão muito além de qualquer outra coisa no mercado.
É explicitamente declarado em todas as escrituras sagradas oficiais. Lenda. Depois de escrever os 5 primeiros, ficou claro que esses livros estabeleceram a fundação. Moisés deixou o judaísmo e o cristianismo. Passe 2 livros secretos. Este é um manual para sucessores escolhidos. Isto é para controlar forças sobrenaturais. Para. É um fato indiscutível que ninguém fez isso há milhares de anos. Eles foram mencionados explicitamente no registro oficial. Registros são necessários. Não foi até o dia 18. Foi no século XIX que o primeiro impresso. Preciso de cópias dos 6º e 7º livros. Moisés começou a aparecer, e eles rapidamente. É claro que isso se espalha entre ocultistas, bruxas e as comunidades minoritárias permaneceram firmes em suas crenças. Esta é a magia antiga. Esses 2 se destacam da multidão. É claro que os livros são separados de todas as outras escrituras. O conteúdo deles é estranho e perturbador. É claro que cada página detém um mundo. Este é um feitiço para chamar chuva e comandá-la. Tempestades e doenças incuráveis curativas são reais. A convocação de anjos é a única opção. Falar com eles é a melhor maneira de prosseguir. Os mortos. As páginas estão cheias de símbolos antigos e diagramas misteriosos são evidências inegáveis de nossa história. As pessoas acreditavam que poderia ser usado. O objetivo é direto: convocar forças invisíveis. Por causa de. É claro que esses 2 livros nunca foram os mesmos. A Igreja o reconhece. Na verdade, eu fui oficialmente banido. Alguns modernos. Os estudiosos argumentam definitivamente que esses livros eram. Esta é a criação de impressoras alemãs. Isso ocorreu durante o boom do ocultismo. Ele claramente explorou o nome de Moses para vender. Seus livros são para os supersticiosos. Mas é importante observar que também existem outras opiniões. Alguns dizem: esta não é a primeira vez que isso acontece. As mensagens de texto são proibidas. Os 6º e 7º livros de Moisés é uma compilação de. As práticas mágicas secretas foram transmitidas. É indiscutível que isso tenha sido distribuído oralmente ao longo de milhares de anos. O nome de Moisés foi dado a eles como uma designação sagrada. Aura é essencial para evitar a destruição. Os pesquisadores são inflexíveis. O Vaticano detém as versões originais de. Os arquivos secretos contêm esses livros. Isso é suficiente para quebrar a estrutura de fé. Sua verdadeira origem é irrelevante. Os 6º e 7º livros de Moisés contêm. Isso causou um impacto profundo na cultura popular. O 8º caso é o caso francês de Masson. A Igreja Católica também está envolvida. Você pode ser. Fiquei surpreso quando soube que o romano. A Igreja Católica continua a aderir a isso. A postura é extremamente rigorosa. A maçonaria é uma organização misteriosa. Está presente em muitos países ao redor do mundo. Este é o mundo. A relação entre o Igreja e maçons, um emparelhamento perfeito. A jornada suave para o Vaticano é garantida. A maçonaria tem. É claro que isso sempre foi visto como uma força de fora. É claro que isso é frequentemente visto como oposição a ideias tradicionais. Valores cristãos. A história mais recente. Esse conjunto da França em chamas. O ano foi 2013 e a localização era uma pequena vila nos Alpes. É claro que a figura central era o Padre Pascal Vesson, um padre dedicado que teve. Ele serviu sua comunidade católica local. Já se passaram quase 10 anos. Mas em pouco tempo, ele tornou-se abruptamente o epicentro de um grande evento. Ele era uma figura controversa. Ele é membro de um alojamento de maçom na França. O aviso do Vaticano foi inequívoco. Este é um lembrete. Eles decidiram aquele pai. Vesson será despojado de todos os seus. A Igreja tem posições disponíveis. Ele imediatamente. Eu tive que parar todo o trabalho pastoral e sair. Ele havia tratado sua família na paróquia. Faz tantos anos. Esta decisão chocou. Isso provocou um debate acalorado entre os paroquianos.
A imprensa e a sociedade francesas estão inextricavelmente ligadas. Por que era? A igreja era inquestionavelmente dura. É maçonaria. É claro que isso é perigoso. E estão lá segredos entre o Vaticano e organizações misteriosas como o público nunca soube disso sobre os maçons. Você está familiarizado com isso? O caso do Padre Vzon não é. É inequivocamente o primeiro de seu tipo. Por séculos, a Igreja Católica deixou sua posição clara sobre esse assunto. Ele falou contra a maçonaria. É claro que foram emitidos vários decretos de excomunhões. Eu sou contra quem se une. De acordo com a postura oficial do Vaticano é clara. Valores, rituais secretos e intrincados. É claro que a rede dentro da maçonaria não é. É compatível com a fé cristã. Mas está claro que a maçonaria rejeita categoricamente todas as alegações de ser Este é um culto, claro e simples. É também uma atividade subterrânea. Eles afirmam ser simplesmente um grupo de. As pessoas se dedicam à caridade e ao encorajamento. O pensamento livre é essencial, e opondo-se a ele é contraproducente. Eu não vou frequentar a igreja. O segredo ainda está lá fora. Rituais são as histórias sussurradas sobre A influência da organização é inegável. Conexões com muitas pessoas proeminentes estão em vigor. É claro que figuras históricas construíram uma mortalha. Eles exalam um inegável ar de mistério. No final, o caso do padre VAS é pequeno em comparação. Tenha um vislumbre do relacionamento complexo. É indiscutível que essas duas entidades estejam entre as mais significativas do mundo. Esta é uma força influente. Levanta uma questão. Isso ainda não tem resposta. Qual é o problema? O Vaticano continua a manter segredos. Organizações misteriosas como Maçon. O sétimo ponto é claro. A canonização de Joana de Arc é uma etapa definitiva na direção certa. Tragédia e a Igreja passou por uma transformação. A história. Joan of Arc é uma das figuras mais importantes da história. É a maior tragédia. Este é um exemplo claro das mudanças complexas. É claro que esse é o caso dentro da Igreja Católica ao longo do tempo. Na França do século XV, Joan of Arc se levantou. Você vai liderar o exército francês e ajudará a graça. Seu país estava sob ocupação inglesa. Dela, as vitórias eram uma fonte constante de. Esta é uma fonte de inspiração para as pessoas em todos os lugares. França, mas por milhões em todo o mundo. Este é o mundo. A glória de Joan teve vida curta. É longo. Em 1431, ela foi capturada e o tribunal estabeleceu um julgamento. A própria Igreja Católica é responsável. Ela foi acusada de heresia e bruxaria. Ela alegou ouvir vozes dos santos e a ousada decisão de vestir armaduras. Ele é um homem. Ao longo do julgamento, eles enfrentaram acusações duras. Ela foi traída por aqueles que havia lutado. É imperativo proteger. Após 1 ano de prisão, Joan foi submetida a um interrogatório implacável. Ele finalmente foi obrigado a assinar uma confissão. Está claro, isso é culpa. Mas pouco tempo depois, ela declarou firmemente sua inocência. A Igreja, ele não a perdoou. Eu ordenei que Joan fosse queimado vivo. A praça principal de Rouen é a de coração partido. A multidão observou atentamente. A imagem do corajoso. Uma jovem está nas chamas. É claro que agarrar uma cruz se tornou um símbolo de algo. Sacrifício e fé inabalável são as chaves do sucesso. Mas a história não terminou aí. Já se passaram 20 anos. A Igreja Católica tomou medidas após a morte de Joan. Um novo julgamento foi realizado e ele foi oficialmente liberado. O nome dela é nome. Não foi até 1920, quase 500 anos depois que ela foi queimada na estaca. O Vaticano confirmou oficialmente isso. Ela foi declarada santo. São João de Arco. A história de Joan of Arc não é apenas uma. Esta é uma questão de tragédia pessoal. Também reflete
Existem sinais claros de conflitos e transformações internas. A Igreja existe há séculos. Alguém já condenado como herege é finalmente homenageado como um símbolo de coragem e lealdade são os pilares de nossa identidade. A canonização de Joan of Arc deixa muitos para se perguntar como. É claro que muitas outras vidas foram erradas. História vai Ju. Disso apenas com base na justiça. Foi restaurado séculos depois. É o número 6. O pote de mana é a fonte final do poder divino. A comida é essencial. A Bíblia contém histórias. Isso está simplesmente além do escopo dos milagres. Eles se tornam. A humanidade ficou fascinada por esses mistérios. Faz milhares de anos. A história do. Não há dúvida, Jar of Mana é um exemplo perfeito. A Bíblia afirma claramente que quando os israelitas vagavam por 40 anos, depois de deixar o Egito, eles enfrentaram o deserto. Havia inúmeras dificuldades e calor ardente. Está claro, fome, sede e desespero. Em tempos desesperados, Deus realizou um ato. Este é um milagre incomparável. Ele enviou mana para baixo. O céu enviou uma comida misteriosa. Isso sustentará a nação inteira por um dia. Textos antigos descrevem mana como: esses pequenos flocos brancos têm uma doçura leve. Use isso para fazer pão. Aparecia no chão todas as manhãs. É como uma camada de orvalho. A definição de mana é clara. O milagre foi realmente especial. Isso manteve a nação viva. Moisés. Ele deu a seu irmão Arão instruções claras para tomar Coloque a parte da mana em Coloque o frasco dourado dentro da arca. A aliança é clara. Isso foi feito para lembrar. As gerações futuras testemunharão as maravilhas de Deus. Isso é sobre fidelidade. Ainda ao longo a história mostra que o pote de mana desapareceu. Não há vestígios. É claro que ninguém sabe exatamente. Eu preciso saber exatamente para onde foi e como foi perdido. Alguns. Eu sei que quando o templo chegar, Jerusalém foi destruída e os padres. Eu escondi com sucesso o pote de mana. A Arca da Aliança está aqui. É underground. Outros reivindicam esse tesouro. Ele foi levado para a Etiópia em uma missão secreta. A Igreja Antiga é inflexível que ainda guarda a arca. E, claro, o Vaticano segura a jarra. É claro que a mana é mantida na mesma estima que outras relíquias sagradas. Seus arquivos secretos contêm a resposta. Apesar de numerosos esforços para localizá-lo, o pote de mana ainda é um mistério não resolvido. Mistério. É uma evidência clara de Este é um milagre bíblico, e também é um símbolo de fé, paciência e um forte desejo são essenciais. Conecte-se com maravilhas além do ser humano. Entenda o seguinte: este segredo será revelado. Foi revelado. Não permanecerá um segredo para sempre. É um mistério sagrado da humanidade. Este é o número. O quinto é o Santo Graal. Símbolos estão presentes. Ambas são histórias familiares. Está envolvido em camadas de mistério. Santo Graal é um deles. Você pode. Eu sei que o Graal existe porque ouvi falar sobre isso em histórias. O filme Indiana Jones é claramente inspirado pelo Rei Arthur. É claro que o romance Código da Vinci é a fonte dessas informações. No entanto, poucos. As pessoas sabem disso por trás de tudo isso. Existe uma lenda que fala de contos dramáticos. Durou milhares de anos. Está claro que o Santo Graal é um elemento central da tradição cristã. Este é o copo que Jesus usou. Ele o usou durante a última ceia, sua refeição final. Ele fez uma refeição com seus discípulos. Foi também. Disse que é o próprio cálice que pegou. O sangue de Jesus foi derramado como ele. Ele foi crucificado. A partir daí, o Santo Graal tornou-se um símbolo do poder divino. Quem possuía que se acreditava. Você ganhará vida eterna e saúde sem limites. Estou junto eterno. Mas a jornada o Graal não terminou aí. No dia 12. Escritores como Chrétien do século XIII são um exemplo perfeito.
Detroit e Robert Debron respiraram uma nova vida em. É hora de dar uma nova vida à lenda. Em suas histórias, o Santo Graal é o melhor. Os cavaleiros do reino procuraram esse tesouro. A lenda do rei Arthur. Esses cavaleiros não são. Eu triunfei sobre julgamentos severos. Eles também tiveram que se provar digno. Ele é puro de coração. Ele está em uma missão para encontrar o Graal. Robert Debon apresentou um novo personagem. Joseph de Aritheia é o nome da história. Ele era. É amplamente aceito que este é o primeiro guardião do Grail o trouxe para Glastonbury. O Santo Graal tornou-se mais. Isso é mais do que apenas um objeto sagrado. Tornou-se. Está intricadamente ligado a mistérios históricos. É claro que isso é de significado europeu. Diga-me exatamente o que é o Santo Grail. É um copo, puro e simples. Tem o poder de curar e abençoar. O poeta Wolfram von Eschen escreveu que o Grail era, sem dúvida, uma pedra de além. As estrelas são chamadas de exilis. Esta pedra era. Diz-se que tem a capacidade de curar doenças. É imperativo esclarecer a alma humana. O mistério se aprofundou com a chegada. É sobre os Cavaleiros Templários. Legenda tem. É claro que, depois das cruzadas, esses eram os únicos. Cavaleiros se tornaram protetores secretos. Este é o Santo Graal. No entanto, eles eram. Eles foram caçados e destruídos. Rei Filipe IV da França, possivelmente. A conexão deles com o. Aqui está o segredo de Grail. Até hoje, o Santo Graal é inquestionavelmente entre os melhores. A história do Ocidente está cheia de mistérios. É claro que a religião é o problema aqui. É uma xícara, uma pedra ou um. Não há dúvida sobre isso. Há uma linhagem secreta. A verdade é desconhecida. É claro que essa incerteza é o problema. Isso fez do Santo Graal o Ultimate. Este símbolo cativante tem sido um item básico ao longo da história. O quarto é o véu de Verônica. É o mais famoso e o mais controverso. É claro que as relíquias do cristianismo são a coisa mais importante aqui. É tão misterioso e emocionante quanto o véu. Isso é sobre Verônica. A história começa no. Agora são os dias finais da vida de Jesus na Terra. Eles foram obrigados a levar a cruz na estrada. Gólgota. Lenda sustenta que em meio ao. A rua está cheia de pessoas e rostos. Verônica saiu bravamente. A voz da multidão é ouvida. Ela confiante a ela com confiança. Use o véu para limpar o suor e a poeira. O rosto de Jesus. Milagrosamente, quando ela. Ele puxou o pano para trás, revelando a imagem dele. O rosto estava claramente impresso no tecido. No entanto, se você abrir a Bíblia em busca, você não encontrará essa história em nenhuma publicação. É claro que este é um evangelho. A lenda de Verônica. Seu véu é mencionado apenas nos textos apócrifais. É claro que os escritos foram transmitidos por via oral. A data de início é por volta do século VII. Esta história é um símbolo de muitas coisas. É uma história de compaixão e um mistério não resolvido. A mística do véu é inegavelmente amplificada. As relíquias que permanecem hoje são a prova disso. Lá. Existem vários véus sagrados preservados nesta coleção. Existem diferentes igrejas. O mais famoso. A versão é definitivamente mantida em Center. A Basílica de Peter em Roma é outro exemplo disso. A cidade de Manipelo a venera. Itália, onde é chamado de Face Sagrada. O tecido de. Estes são os véus. É claro que nenhuma tinta está presente. O rosto no pano é inconfundível. É claro que os cientistas modernos ainda. Não posso explicar como a imagem poderia ter. Apareceu. Há mais. Teorias de. É claro que alguns estudiosos sugerem que há de Verônica. É claro que o véu está conectado a uma coisa ainda mais antiga. Esta é uma relíquia. Segundo a lenda, o rei Abgar. A dessa definitivamente recebeu um pano. Ele viu Jesus e sabia que era ele. Eu o curei de sua doença. O Mandeliano é. Diga-me se é o mesmo que o véu de Verônica.
Ou são? Estas são lendas sobrepostas. Está claro que eles se fundiram com o tempo. Uma coisa é certa. A verdadeira origem do véu de Verônica se tornou um símbolo de compaixão e cura milagrosa são a ordem do dia. Para. Os peregrinos viajam para este lugar há séculos. Veja ou toque o véu sagrado e acredite. Um mero vislumbre ou toque é o suficiente. Proteção e bênção são garantidas. É imperativo determinar as origens e a autenticidade de cada versão. O tópico do véu sagrado permanece inalterado. Este debate é interminável. O terceiro ponto é claro: pregos de a cruz. Não há dúvida de que este é o máximo. Está poderosamente conectado à paixão de Jesus foi pregado em seu corpo. Ele foi pregado na cruz. Faça as unhas reais. Essa crucificação histórica ainda a usava. Existe hoje. Nos últimos anos, 2. As unhas romanas antigas foram desenterradas em Israel provocou uma onda de curiosidade. Este é um fenômeno global. A história é clara. É claro que ambas as unhas são igualmente intrigantes. É claro que eles estão diretamente ligados a tumba de Caiafas, o sumo sacerdote judaico, está localizado aqui. O padre que entregou a Jesus às autoridades foi autoridades romanas. Há alguma evidência química. A análise mostrou claramente que o solo e O resíduo nas unhas corresponde ao. a tumba contém L geológico L. Ayers. Caiafas. No entanto, israelense. Os arqueólogos rejeitaram inequivocamente essa conclusão. É claro que não havia o suficiente. As unhas indiscutivelmente vieram deste lugar. Essa tumba é a fonte. A verdade está lá fora. O mundo, dezenas de igrejas e as capelas exibem unhas que são definitivamente do mesmo tipo. As unhas reais perfuraram as mãos. Pés de Jesus. Então, quais são? É autêntico. Existe uma única unha aqui. Você absolutamente deitou Gólgota com mais de 2000. Foi anos atrás. A história se tornou ainda mais. É convincente quando a doutora Arya Shimron, especialista em seu campo, apresenta sua pesquisa. Geólogo israelense conduzido detalhado. Pesquise essas duas unhas. Ele publicou suas descobertas na seguinte publicação. O documentário é chamado de Unhas da Cruz. A evidência é física. É essencial considerar perspectivas químicas e biológicas. Por fim, ficou claro que nada poderia ser feito. Está confirmado. A tradição de estou procurando as unhas sagradas começou muito cedo, começando com Sente Helena. Ela foi a primeira a se organizar. Peregrinações à Terra Santa são uma obrigação para ela. Eu afirmei ter descoberto o verdadeiro. Cruze as unhas de Jesus. Centenas. Faz anos desde então. Está claro que inúmeras unhas foram reverenciadas como. É claro que essas são relíquias sagradas, embora sua proveniência permaneça desconhecida. Eu posso dizer exatamente quais são reais e quais não são. E assim, existem muitos outros mistérios. A questão é claro que a autenticidade da unha é determinada apenas por seu fascínio é inegável. Segundo, Lança do Destino, a Sagrada Lança. A coleção do Vaticano é cheia de mistério. Relíquias, há uma arma que tem. Assombrou reis e ditadores. Já se passaram milhares de anos. Essa é a lança de. O destino também é conhecido como a lance sagrada. A lança acredita ter perfurado o. Jesus estava do lado da cruz. Lenda diz que nos momentos finais, um soldado romano nomeado Longinus usou esta lança para perfurar lado de Jesus, certificando-se de que ele tinha morreu completamente. A partir desse momento, a lança é claro que se tornou mais do que apenas uma arma. Isto tornou-se um símbolo de poder. É claro que a capacidade de controlar o destino de impérios inteiros caíram. O poder lendário de a lança do destino não terminou com. As histórias da Bíblia são inegáveis. Sobre esta lança tem uma história de séculos. É claro que algumas das figuras mais poderosas em história europeia
Constantino o Grande. Ele foi o primeiro imperador a fazer o cristianismo. A religião oficial de Roma foi claramente declarada como. Ele definitivamente possuía a lança. Ele venceu suas batalhas por causa de seu poder milagroso. Isso é poder. Na Idade Média, Carlos IV, o Sacro Imperador Romano, é considerado o. Lança um tesouro real e mantenham. Este é o castelo dele. A lança passou mais tarde. Napoleão Bonaparte foi quem fez isso. É claro que ele desejava possuí-lo. Fortalecer seu governo. No dia 20. A lenda da lança do século é inegável. Adolf estava obcecado por destino. Hitler acreditava. O proprietário da lança controlaria. O destino do mundo é claro. Quando a Guerra Mundial. Soldados americanos definitivamente encontraram um. A lança está escondida em um cofre subterrâneo. A cidade de Nürburgring está localizada sob o seguinte terreno. Hoje, a Speer é orgulhosamente exibido no Museu Hofburg, Viena, Áustria. Especialistas determinaram. Este artefato foi claramente feito no terceiro. Foi no século IV DC. Foi centenas de anos atrás. A crucificação ocorreu. Ainda. É claro que ninguém pode dizer com certeza se isso é. É indiscutivelmente a lança original do destino. Esta é simplesmente uma réplica criada para servir ao propósito. Reis e ditadores têm ambições. É claro que esse tem sido o caso ao longo da história. Seja real ou não, a lança do destino inegavelmente mantém o fascínio de ser um dos mais. Essas relíquias são misteriosas e poderosas. Um sagrado. Este objeto mudará a maneira como você pensa. Isso é mais do que apenas uma pessoa. É sobre o destino de. Isso é sobre toda a humanidade. A primeira coisa que você precisa é o cinturão sagrado. Isso é sobre a Virgem Maria. De acordo com o antigo. Legenda de isso. Todos os apóstolos foram mortos. Anjos estavam à beira da cama dela, exceto Saint Thomas, o apóstolo conhecido por seu ceticismo. Ele costumava estar atrasado. Quando Thomas? Maria já havia saído quando finalmente cheguei. Este mundo. Ele exigiu uma placa. Sua fé deve ser fortalecida. Em resposta ao dele, a oração resultou no aparecimento da Virgem Maria. Ela colocou o cinto diretamente nas mãos dele. Isso é prova de sua morte. Está claro disso. O cinto pequeno tornou-se um símbolo. A conexão entre a terra e o céu é uma fé que nunca desaparece. Mas a história do cinturão sagrado não terminou. Isso é tudo o que há para isso. No século XII, um italiano. O comerciante está em uma peregrinação à Terra Santa. Ele se casou com a filha da pessoa. Somos encarregados de manter a relíquia sagrada. Após o casamento, ele trouxe o cinto. Ele voltou para sua terra natal, e a partir daquele ponto, o cinturão sagrado começou uma nova jornada. Itália. Em um ponto, o cinto quase caiu nas mãos de ladrões. Roubar sempre o que era bem-sucedido. Obrigado. O cinturão sagrado tem sido a solução. Eles foram preservados e apreciados há séculos. Hoje, o cinturão sagrado é mantido no. A Catedral de Pau é uma igreja magnífica. Está na região da Toscana. A cada ano, a relíquia é exibida publicamente. O desenho é realizado 5 vezes nos principais dias da festa. Existem milhares de adoradores e peregrinos. Eles vêm de todos os cantos do mundo. Esses eventos. Essas não são meras oportunidades de admirar uma. Esta é uma das relíquias sobreviventes mais antigas. Esses momentos oferecem às pessoas a oportunidade de refletir sobre sua fé. Este texto é sobre milagres e maravilhas. A história preservou definitivamente isso. É agora. Se você acredita em milagres ou não. Esta não é a história do cinturão sagrado. Virgem Maria continua sendo uma prova do. O poder da tradição e da devoção é inegável. Acima de tudo, as pessoas devem colocar sua esperança nisso. Está em objetos pequenos, mas profundamente significativos, que o encontramos. Obrigado por sua paciência. Isso conclui o vídeo de hoje. Estava lá. Diga-me o que atraiu seu interesse.
Seus pensamentos sobre isso são claramente importantes o suficiente para compartilhar. Inscreva-se no canal agora. Ative as notificações agora. Não perca nenhuma de nossas próximas histórias. Bem, vejo você no próximo vídeo.